Vamos abrir a Bíblia no Salmos de número 100. Paz para todos. Deus abençoe os irmãos. Tivemos um culto maravilhoso hoje ali na igreja All Nation. Também foi um culto de ação de graças. Tivemos um jantar maravilhoso. Jantar não, almoço. Jantar. Um almoço maravilhoso. O churrasco e tudo, gente, ó. Tá vendo? Você que não vai participar lá na All Nation está perdendo. Salmos de número 100. Vamos então ler esses salmos. É um salmos de quê, gente? Salmos de número 100 é um salmos de quê? De louvor, de ação de graças. Este salmo exorta toda criatura a celebrar ao Senhor. Celebrai ao Senhor com júbilo. Ao Senhor, né? Todos os moradores da terra. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Alegria, amém? Apresentai-vos a Ele com o quê? Apresentai-vos a Ele com o quê? Cânticos alegres. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, a sua verdade se estende de geração em geração. Amém? Israel, vem cá. Talvez alguns aqui já ouviram, mas vão ouvir. Vem cá. Depois, próximo domingo, pela fé, em nome de Jesus. Eu te amo, sabia, meu filho? Eu nunca vi um pai amar tanto um filho como eu te amo. É incrível. Está gravado. Está sendo transmitido para o mundo inteiro, hein? Vai ser transmitido para o mundo inteiro isso, viu, Israel? Que bom, né? Glória a Deus, glória a Deus. Eu sou muito feliz, né? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Eu sou muito feliz porque Deus tem feito maravilhas, meus irmãos. Deus tem nos abençoado muito, muito, muito. E para que Deus tem nos abençoado? Vamos lá. Para quê? Para abençoar. Então, a gente tem sido abençoado com uma finalidade. É só para desfrutar das bênçãos de Deus? É só para você as bênçãos de Deus? Nunca se esqueça disso. Nós somos abençoados para abençoar. A Bíblia diz: se tu o quê? Uma bênção, né? Se tu uma bênção. Eu fico feliz quando alguém vem e diz assim: ô bênção, e aí bênção? O Edson tem esse costume, né? De verdade, a gente tem que ser uma bênção na vida de outras pessoas. Já parou para pensar? Se você tem sido de fato uma bênção na vida das outras pessoas? Porque temos duas alternativas: ou somos uma bênção, ou não estamos fazendo o nosso papel. Nosso papel é de ser uma bênção. E se não somos uma bênção, então algo está errado em nós. Se nós não somos uma bênção, a gente não está exercendo o nosso papel. Qualquer pessoa que é chamada pelo Senhor Jesus, que encontra a verdade do Evangelho, que abraça essa verdade, a partir daí, a vida dele tem que ter uma transformação. A partir daí, ele tem que ter vida abundante, ele tem que ter uma alegria que excede todo entendimento, ele tem que ter uma paz incompreensível. A paz que Jesus nos dá é uma paz incompreensível. De novo, ele vai ter problemas. No mundo tereis, mas
Jesus não disse para você ficar desanimado. E eu sei que muitas vezes, algumas situações, a gente passa por circunstâncias que muitas vezes nos desanimam. Mas quem quer que você fique desanimado? Quem, Gê? Tem dúvida? Óbvio. Óbvio que é o diabo. E se algum irmão quer que você fique desanimado? Esse irmão é o diabo. Você sabe o significado da palavra diabolos? El diabolos, opositor, acusador, tá? Acusador. Então, por isso, o maior interessado no teu desânimo não é Deus. Deus quer que você tenha ânimo, Deus quer que você tenha coragem, Deus quer que você tenha fé, Deus quer que você tenha determinação. Engraçado porque eu estava meditando, eu iria pregar sobre um outro tema. Eu iria pregar sobre aquele pai do jovem lunático, porque Mateus diz que era um jovem lunático, ou Marcos diz, não sei quem dos dois, tá? Mas um dos dois dizem que era um jovem lunático. Por quê? Ele estava possuído por demônio ao ponto de perder o controle de si. E o pai desse jovem vem para Jesus e pede a libertação do filho dele, a cura dele. Aí Jesus pergunta: você crê? Aí ele diz assim: eu creio. Perdoa a minha incredulidade. Em outras palavras, ele está dizendo assim: eu creio, mas acho que o meu filho não vai mudar de vida. Eu acho que ele não vai ser liberto. Eu creio, Senhor, mas será que o Senhor pode mesmo curá-lo? Será que o Senhor pode mesmo libertá-lo? Então este homem representa para mim a fé de muitos irmãos dentro da igreja. E é interessante porque essa questão de fé, não é o nosso tema aqui, mas eu quero trabalhar isso. Essa questão de fé é muito relativa. Mas eu pergunto, o Deus que eu sirvo é diferente do Deus que você serve? Como cristãos, devemos ser diferentes uns dos outros no que diz respeito às coisas de Deus? Veja, ser cristão não é ser soldadinho de chumbo, não é nada disso. Ser cristão é ter sua identidade própria, mas os valores valem para todos, não tem essa. Então, a vida abundante que o cristianismo promete não é para alguns. Então, esse negócio de crente deprimido, esse negócio de crente que vive reclamando da vida, esse negócio de crente que nunca é abençoado, tem alguma coisa errada aí. Por favor, não entenda a bênção como sendo um carro novo na porta da igreja. Não entenda a bênção como sendo uma mansão lá em Alphaville. Não, ou no Morumbi, ou nos Jardins, não é nada disso. Estou falando de vida mesmo. Independente, porque infelizmente o mundo inverte os valores. E a gente não pode inverter esses valores. Não podemos trazer esses valores do mundo para dentro da igreja. E a tendência dessas mega churches da vida, dessas igrejas da modinha, é isso. É trazer os valores seculares, os valores do mundo, os valores do diabo. Porque quem prometeu todo o reino deste mundo não foi Jesus. Quem prometeu? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quem prometeu todos os reinos deste mundo? O diabo. Foi o diabo quem tentou Jesus lá no Monte da Transfiguração. Então o diabo disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Apresentou todos os reinos deste mundo. E é interessante porque o diabo tentou Jesus com o quê? Com a palavra de Deus. Se tu és filho de Deus, está escrito. E Jesus venceu o diabo como? Cantando o corinho, fogo no diabo da cabeça aos pés. Foi assim? Não. Castelo forte, Jesus cantou o castelo forte? Não. Como Jesus venceu o diabo? Pela palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos,
Hoje, no mundo inteiro, né, em muitos países do Ocidente, é comemorado o Dia de Ação de Graças. Por que é comemorado esse dia? Você sabe? Vamos lá, quem sabe? Por favor, me ajuda aí. Por que é comemorado esse dia? Ninguém sabe? Alguém se arrisca? Pede aí ajuda para o Wikipédia, pede ajuda aí para o Google, e vamos ver quem vai ler para a gente o porquê hoje é o Dia de Ação de Graças, comemorado o Dia de Ação de Graças. Começou aonde? Começou com quem? Vamos lá. Encontraram? Agora pode consultar o celular, tá? Vamos lá. Porque hoje é o Dia de Ação de Graças. E onde começou isso? O Dia de Ação de Graças, conhecido em inglês como Thanksgiving, é um feriado celebrado sobretudo nos Estados Unidos, no Canadá e nas Ilhas do Caribe, observado como um dia de gratidão a Deus, com orações e festas pelos bons acontecimentos ocorridos durante o ano. Então, para pensar como foi o seu ano. Talvez o Israel diga, pastor, meu ano não foi bom, eu passei o ano sem trabalhar. Mas eu vou falar pela fé, tá bom? A gente está no mês de novembro, final de novembro, praticamente. Você vai começar a trabalhar em nome de Jesus. Ainda dá tempo? Não, só o ano que vem, só depois do carnaval, porque o Brasil vai parar. Então só vai começar a funcionar depois do carnaval. Gente, nós não podemos seguir essa linha de raciocínio. Eu não sei quanto tempo você está esperando um milagre de Deus, mas eu quero te dizer uma coisa: o milagre de Deus pode acontecer hoje na tua vida, não é o ano que vem. Não espera o milagre para o ano que vem, não. Espera o milagre para hoje. Pastor, mas a minha causa é muito difícil. Não importa qual é a tua causa, porque você serve ao Deus do impossível. As coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis a quem? A Deus. Então, tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E meus irmãos, eu conheço muitos países. E eu vou dizer isso com muito orgulho. Graças a Deus que eu nasci no Brasil, que eu não nasci em Guiné-Bissau, que eu não nasci no México, que eu não nasci em tantos outros lugares, que você não nasceu na Venezuela, que você não nasceu em Cuba. A gente não está desmerecendo as pessoas deste lugar, eu estou falando de você ser brasileiro. Você tem que ter orgulho com todos os problemas que o nosso país tem, você tem que ter orgulho de ser brasileiro. A gente tem muito a agradecer, meus irmãos, por termos nascido no Brasil. Você não nasceu num país budista, você não nasceu num país muçulmano, você não nasceu num país ateu. A gente está aqui pertinho, o Uruguai. Você sabia que o Uruguai é um país ateu? Sabia disso, não? Uruguai. Que o que prevalece no Uruguai é um grande número de pessoas que não creem em Deus. Falei do México aqui, um país que é o segundo maior país católico do mundo, que tem pouquíssimas igrejas evangélicas, que tem lugar que você não pode nem falar de Jesus para as pessoas, que você pode ser morto. Quando isso no Brasil? Aonde isso no Brasil? Igrejas abrindo aí uma na frente da outra. O número de crentes que tem, o número de programas de rádio, o número de programas de televisão. Para pensar quantas coisas. Você pode escolher, que é uma igreja toda escura, está pertinho aqui, ó. Preta, igreja negra, igreja branca, igreja amarela, igreja vermelha. Você tem várias opções. E o mais interessante, meus irmãos, é que Deus trabalha em tudo isso. Não podemos negar que Deus não trabalha em tudo isso. Então a gente tem muito a agradecer, muito mais do que nós podemos imaginar. A gente não imagina. A gente, infelizmente, tem uma visão muito limitada
Eu me lembro de uma história que contaram uma vez, de um irmão dos Estados Unidos. Esse irmão, um irmão bem de vida, tal, e ele tinha o hábito de todos os anos dar um presente para o pai dele. Um ano ele foi lá, deu um carro, outro ano ele foi lá, deu uma chácara para o pai dele, uma fazenda lá nos Estados Unidos. Aí um ano ele pegou, deu um curso de asa delta, comprou asa delta para o pai dele voar lá para cima e para baixo, etc. Então ele tinha esse costume. Chegou um ano, o pai dele completou 60 anos, sabe o que ele fez? Ele comprou lá um disco autografado do Elvis Presley para o pai dele. Ele ficou muito feliz, o pai dele ficou muito feliz de ter ganhado o disco autografado do Elvis Presley. Bom, o pai dele completou 70 anos, sabe o que ele fez? Ele comprou um pássaro muito famoso. Esse pássaro era caríssimo, ele pagou $10.000 no pássaro. E deu para o pai dele o pássaro. E o pássaro tinha uma habilidade. O pássaro, ele falava várias línguas. Repetia, né? Em vários idiomas. Um pássaro raríssimo, caríssimo. E aí, deu o pássaro para o pai dele. De repente, na semana seguinte, ele deu para o pai dele. E aí, pai, como é que está o pássaro? O pai dele disse assim: meu filho, estava uma delícia. Estava uma delícia, pai. Diz a história que o pássaro cantava a aquarela do Brasil. Era um pássaro muito bom, cara. Só que o pai dele, o pássaro que custou, com todo o talento que ele tinha, $10.000. E o pai dele fez o quê? Comeu o pássaro. Estava delicioso. Eu pergunto, meus irmãos, o que isso representa para nós? Vamos lá, que lição que você pode aprender desse cara aqui? Que lição você aprende do pai desse cara? A gente de fato dá valor às coisas que nós temos? O caroço, né, Israel? Nós chamamos de caroço, o carro que eu dei para ele. Vocês não sabem o valor que tem esse carro. Nenhuma Lamborghini vale tanto quanto esse carro, Israel. A gente valoriza as coisas que nós temos, por menor que elas sejam. Eu pergunto para você, sabe por quê? Porque infelizmente a nossa visão é uma visão muito limitada das coisas. A gente não valoriza como deveríamos valorizar as coisas. Então a gente tem tantas coisas para agradecer a Deus, meus irmãos, tantas coisas para agradecer, mas o que a gente faz? A gente não vê o valor das coisas que Deus nos dá, das coisas que Deus faz por nós. A gente só sabe reclamar. Então hoje é o dia de ação de graças. Se fosse o dia de reclamar, não queria esse dia, não, porque o diabo vai ficar feliz, né? Mas para pensar, vamos lá, eu quero ouvir você em 2 palavras contar uma bênção que recebeu de Deus neste ano, vai. 2 palavras, vamos lá. Quero ouvir. Vai casar, o G10 está feliz da vida, vai casar, né? Está lá, concluindo a casinha dele, né? Deus está abençoando ele grandemente, porque o sogro não tem condições, né? O sogro pode pedir para Deus abrir as portas para ele, para Deus abençoá-lo, é o que eu tenho feito, viu, G10? No momento só posso te ajudar com o meu trabalho lá. Mas não é bênção de Deus? Vamos lá, quem mais? Olha o Rick aí, né? 2º filho, olha que maravilha. Quem mais? Saúde, né, pastor Sidney? Quanta gente perdeu a sua vida esse ano, com Covid, com tantas outras coisas, acidente de automóvel, sequestro, bala perdida, enfim, estamos aqui, meus irmãos. Olha aí, vai inaugurar o espaço novo dela, vai fazer um culto lá, inclusive, vai fazer um culto lá, tá bom?
Olha que benção, que maravilha, né? Quem mais? Quem mais vai contar a benção aí? Mais alguém? Olha, a Sônia está aí com problema no pé, no joelho. Vocês não têm noção de onde ela caiu, como ela caiu e o livramento que Deus deu a ela. Né? E eu tenho certeza que Deus tem trabalhado toda essa situação na vida dela. Né? A gente só consegue ver o quê? Desgraça, ruína, tragédia, não é verdade? No geral, é isso que os crentes fazem. Os crentes não conseguem enxergar a bênção de Deus, eles só conseguem enxergar as mãos do diabo. E é interessante porque o salmista Davi chega ao ponto de dizer: Senhor, foi bom o Senhor ter me afligido, para que eu não me esquecesse da tua lei. Então o salmista chegou ao ponto de dizer isso. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele disse que sentia prazer nas perseguições, nas injúrias, nas necessidades. Eu não estou nesse nível ainda, mas o apóstolo Paulo diz que tinha prazer nessas situações. Então, infelizmente, a gente é muito ingrato. Uma característica nossa é a ingratidão. Eu confesso para você que ingratidão me machuca muito. Né? Eu sou muito sensível a isso. Eu fico muito mal quando eu me sinto não valorizado por aquilo que eu faço pelos outros. Quando você ajuda alguém e esse alguém não reconhece o que você fez por ele, é o que isso? O que é isso? Ingratidão. O G10 está casando com uma menina maravilhosa. E ele não vem e diz assim: obrigado, sogrão, por essa esposa maravilhosa que você está me dando. É ingratidão. Hoje, sogrão, vou proporcionar um final de semana num resort aí com a minha sogra, né? Como fruto de gratidão. Poxa vida, não é maravilhoso isso? Claro que é, claro que é. É muito bom, gente, não é ruim, é bom demais. Entende? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo para vocês. Eu cheguei lá na igreja domingo passado, o pessoal fez uma festa. Pastor, que bom que o senhor voltou, tão feliz, né? Você se sente como com isso? Agradecido. Você sente que o pessoal valoriza o seu trabalho, não é verdade? Senão, tanto faz como tanto fez. E aí eu fico pensando, por quê? Sabe qual é a maior rebelião do homem? A maior rebelião do homem é não agradecer a Deus, gente. Essa é a maior rebelião do homem. A maior rebelião do homem contra Deus foi a falta de um coração agradecido. Então veja Adão, estava lá no jardim do Éden, tinha tudo, presença de Deus, Deus passeava com ele, tinha fruto, tinha tudo do bom e do melhor, mas faltava uma coisa, faltava algo para o homem ficar feliz da vida. Faltava o quê? Uma Juliana na vida do Israel, por exemplo, uma Eva na vida de Adão. Então Deus providenciou. Eu imagino, gente, Eva como deveria ser. Deveria ser uma mulher muito bonita, muito linda, perfeita, né? Que Deus criou, tudo que Ele criou era perfeito. Então Deus viu a necessidade de Adão e Deus supriu a necessidade dele. Agora é interessante porque essa questão do reconhecimento, a gente não deve buscar reconhecimento de homens. Mas, por outro lado, não devemos ser ingratos. Você tem que reconhecer quem te ajuda, quem está preocupado com você, quem te ama de verdade. Você tem que reconhecer. Você tem que valorizar essa pessoa, seja sua esposa, seja seu esposo, seja seu filho, seja seu pai, seja sua mãe, seja quem for. Então isso também é algo muito importante, meus irmãos. Existe um poema intitulado Invictus,
que é invictus? Alguém já ouviu falar nessa palavra? Invencível é o significado da palavra invictus, é uma palavra latim. Então, em latim, invictus quer dizer invencível. Por que isso, pastor? Porque o homem que tem a Deus, o homem que crê na palavra de Deus, homem no sentido genérico, ele é um invictus. Por isso o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Paulo não diz assim, não, você é um vencedor. Não, Paulo está dizendo, em todas estas coisas. Que coisas? Na morte, na tribulação, na perseguição, na angústia, seja o que for. Você é mais do que vencedor. Então, meus irmãos, para pensar quem nós éramos, aonde nós estávamos. Éramos perdidos, éramos pecadores, estávamos às portas do inferno, caminhando para o inferno. Todos nós, toda a humanidade estava aí a caminho do inferno. Mas Deus nos amou a tal ponto que enviou o único filho que Ele tinha para morrer no meu e no teu lugar. E nós não poderíamos nos salvar por conta própria. Ninguém conseguiria se salvar aqui, meus irmãos. Mas Ele providenciou um Salvador. Então não importa como está a sua vida hoje. O fato de você estar aqui, o fato de você estar assistindo agora, o fato de você estar ouvindo essa mensagem, já é um motivo para você agradecer a Deus, já é um motivo para você glorificar a Deus. Agora não se esqueça, você é mestre do seu destino. É interessante porque Deus coloca diante de nós a vida e a morte. Nós escolhemos. Deus coloca diante de nós a alegria e a tristeza. O que você quer? Você quer ser feliz de verdade? A música aí fora diz, eu só quero é ser feliz, né? Você quer ser feliz de verdade? A felicidade não está num copo de cerveja? Não. A felicidade não está no cigarro de baseado? A felicidade não está na cocaína? A felicidade não está na noitada? A felicidade não está no dinheiro? A felicidade verdadeira só está em Deus. A tua alma, a minha alma, a nossa alma só vai estar satisfeita, a gente só vai dormir tranquilo quando nós estivermos em paz com Deus. E para estar em paz com Deus, sabe o que é necessário? Crer nele. Crer nele. Tem que ter fé em Deus. Sabe, porque esta fé em Deus é quem vai nos justificar diante dele. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer, eu sou isso, sou aquilo outro. Nós não somos nada. Mas veja, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Em Cristo nós temos as moradas eternas prometidas, garantidas a nós. Então, em Cristo nós temos tanta coisa. Eu te pergunto, você está em Cristo? Então, como é que você vê as coisas? Com os olhos carnais? Ou vê com os olhos da fé? Eu entendo que nesses últimos dias, mais do que nunca, é momento de nós olharmos com os olhos da fé. Porque se nós olharmos com os olhos carnais, a gente desiste no meio do caminho. Deus pegou o povo lá, estava no Egito, nas mãos de Faraó. E aí eu pergunto àquele povo, Deus prometeu a eles de entrarem numa terra que manava leite e mel. E Deus então mandou Moisés escolhe homens aí escolheu homens, qualquer homem. Não, 12 das principais tribos, os príncipes de cada uma das tribos. E Deus disse, agora vocês vão percorrer a terra, vocês vão examinar a terra. Vai lá, verifica lá quem são os habitantes daquela cidade, qual é o produto daquela cidade, como é que é a terra daquela cidade, os minerais daquela cidade. Deus mandou eles irem. E eles foram. E voltaram. Você lembra que um detalhezinho contado do que eles trouxeram daquela terra, alguém lembra?
que eles trouxeram daquela terra? Foram espiar a terra. Aí trouxeram algo que precisou de 2 homens para carregar. Um cacho de uva. 2 homens para carregar um cacho de uva? Já parou para pensar, não? Como é que deveria ser essa uva? Como é que deveria ser esse cacho? 2 homens. E a terra era boa? Eles confirmaram. Os 12 confirmaram. A terra é boa, a terra mana leite e mel. O fruto daquela terra é excelente. Está aqui, ó, a prova, olha o fruto aqui, ó. Está vendo esse caixão de uva aí, ó? Precisa de 2 homens para carregar. A uva lá é muito boa. Eu gosto de citar isso porque eu tive oportunidade de presenciar isso em Israel, lá em Jerusalém. Vou postar, hoje ainda vou postar, o tamanho do repolho produzido em Israel. Lembra da foto? Quem chegou a ver essa foto? Eu segurando um repolho. Ninguém lembra? Vou postar hoje, tá? No Instagram e no Facebook. É incrível o tamanho do repolho. Então eu fiquei imaginando o tamanho do cacho de uva. 2 homens para carregar um cacho de uva. E aí, meus irmãos, sabe o que acontece? Nós infelizmente, somos fortemente influenciados não pelo Espírito de Deus, pelo Espírito deste mundo. Por que, pastor? Porque qual é o espírito deste mundo? Qual é o espírito deste mundo? Não vai dar certo, não vamos conseguir, as coisas vão piorar. Ó dia, ó céu, ó azar, ó inferno. Não é assim o espírito deste mundo? Você acha que as pessoas estão com expectativa de um 2022 maravilhoso? Com o Brasil diminuindo, por exemplo, o número de pessoas com a pandemia, o Brasil diminuindo o número de pessoas desempregadas, a economia brasileira crescendo assustadoramente. Vocês imaginam isso? Vocês imaginam isso? Hello! E aí, qual é a sua perspectiva para o próximo ano? De bênção? De um futuro melhor? Acredita nisso para você, não? Ou está acreditando que só vai vir desgraça? Eu vou perder o emprego, vou bater o carro, o bandido vai me pegar na esquina. É isso que você está pensando, não? Para com isso, em nome de Jesus. Seja grato a Deus, porque você chegou aqui. Estamos terminando 2021, não é verdade? Com todo o problema de pandemia, e muitos aqui pegaram Covid. Meus irmãos, graças a Deus aqui na igreja ninguém morreu. Dá um glória a Deus mais forte. Quem pegou Covid aqui? Levanta a mão, quem pegou? Olha aí. Mais da metade da igreja. Mais da metade. E outros, olha o que eu vou dizer, tá bom? Olha a minha profecia. Outros pegaram e nem souberam. Outros pegaram e nem sentiram o drama da Covid. Vocês creem nisso? Eu tenho certeza. Eu não só creio, como eu tenho certeza disso. Para pensar quantas situações, quantos livramentos que Deus te deu. Sabe, meus irmãos, a gente tem inúmeros motivos para agradecer a Deus. Então, o que resume bem o sentimento que está aí fora, neste mundo, não é o sentimento que deveria haver dentro da igreja. Então nós somos agentes de transformação, nós somos servos de Deus, somos embaixadores de Cristo. Nós deveríamos transmitir a um mundo desesperado o que, meus irmãos? Esperança. Né? Deveríamos, as pessoas vão dizer para você, olha, o ano que vem vai ser péssimo. Aí você chega, rapaz, você nem tem ideia, vai ser péssimo, é pouco. Péssimo é pouco. Não, olha, eu acho que meu casamento não vai dar certo, eu estou pensando em me separar. Cara, esquece esse negócio de casamento, isso aí foi para o passado. Não, nós vamos contrariar todas as expectativas, amém? Em nome de Jesus.
Não importa o que aconteça com você em 2022, eu quero decretar aqui, eu vou decretar a bênção de Deus sobre a tua vida, porque de fato, a bênção de Deus está sobre a nossa vida, meus irmãos. Vocês acham que Deus ama uma pessoa mais do que a outra? Você acha que o G10 é o queridinho de Jesus? Ou eu sou o queridinho de Jesus? Não, não tem isso. Todos somos amados por Deus, e Deus nos ama com todo o amor que Ele tem. Não tem como Deus amar mais o Edson do que o Israel. Não tem como. O mesmo amor que Ele tem para com o Edson, Ele tem para com Israel, para com o Rick, para com cada um de nós aqui. É o mesmo. É todo amor que Ele tem. É esse o Deus que nós servimos. Então nós devemos ser gratos a Deus. Então nós, como cristãos, a gente tem que de fato influenciar. Nós temos que influenciar. O mundo está aí, meus irmãos, desesperado. O mundo está aí desesperançado. O mundo está aí, as pessoas cada dia mais estão piores. Por quê? Por que elas estão piores? Que elas não têm Deus no coração. É só isso, não é outra coisa. Não é porque não tem emprego, não é porque não tem casa, não é nada disso. As pessoas estão aí desesperadas porque não tem Deus no coração. Quem conhece Deus sabe que pode confiar nele. Como já dizia o hino, né? Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Sabe por quê? Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Porque a Bíblia diz que em Deus nós iremos fazer o quê, meus irmãos? Proezas. Sabe o que é isso? Milagres. Nós vamos fazer milagres. Milagres vão acontecer. Eu quero acreditar, meus irmãos, que o ano de 2022 vai ser um ano de muita prosperidade. Por favor, não traga esse termo mundano. Eu estou falando prosperidade, é vida de Deus na sua vida. É você estar contente, feliz, alegre, mesmo com um caroço. Ou não, ou Deus pode te dar um up, ou Deus pode te dar uma Lamborghini. Deus pode dar uma Lamborghini para Israel? Claro que pode. Ele é o dono do ouro e da prata. Então você tem que acreditar em Deus, que em Deus tudo é possível. Tudo é possível. Muito bem. Nós conhecemos Jesus, nascemos de novo, temos a vida eterna, somos lavados no seu sangue, temos o dom da vida e vida eterna. Você não só tem vida abundante aqui, mas você tem vida eterna. Quem é que promete isso? Quem é que pode te dar isso? Alguém? Algum dinheiro pode dar isso a você? Não. Então para pensar quantos motivos temos para sermos gratos a Deus. Temos o Evangelho, temos aí as boas novas, temos aí o privilégio de compartilhar com o resto do mundo, meus irmãos. Eu falo isso não para minha glória. Eu não poderia, humanamente falando, sair de São Miguel Paulista. Não poderia, humanamente falando, não tinha condições nenhuma, nem de sair de São Miguel Paulista. Conheço praticamente todos os estados do Brasil, conheço mais de 20 países, quase 30 países. Eu pergunto, não é um privilégio? Pregar o Evangelho em várias nações, não é um privilégio? Poder pregar o Evangelho no país que você nasceu, em quase todo o país onde eu nasci, ter o privilégio de pregar o Evangelho. Quantos motivos nós temos para agradecer a Deus? Compartilhar o Evangelho no resto do mundo, como a gente está fazendo por intermédio agora da internet. Quantos meios? Então por isso, aqui no Salmo 100, a gente recebe essa advertência de Deus, essa admoestação, para a gente agradecer ao Senhor, por quem Ele é. O Senhor é Deus. Não só por quem Ele é, mas também por aquilo que Ele fez por nós. Aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então a gente tem que agradecer a Deus. Agradecer a Deus todo dia, de manhã, à tarde, à noite. E aí, nesse texto de Salmo 100, a gente tem algumas coisas que eu diria são importantíssimas.
são aplicações práticas para as nossas vidas. Agora, convém a cada um ouvir o que a palavra de Deus está dizendo e praticá-la, ou não. Então, nós somos bem-aventurados, não apenas quando lemos a palavra de Deus, mas quando colocamos em prática a palavra de Deus. Porque muitos, infelizmente, só ouvem a palavra de Deus. E é claro que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas para você poder ter bênção de Deus sobre a tua vida, você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que colocar a tua fé em ação. Ele é digno, o Senhor é digno de quê? De louvor. Vamos ler verso 1. Verso 1. Salmo 100, verso 1. O que diz? Outra tradução eu quero ouvir. Olha o que diz outra tradução, vamos lá. Alguém tem outra tradução? Outra tradução diz assim: gritai alegremente, triunfante. Gritai triunfante ao Senhor toda a terra. Na Bíblia King James diz o seguinte, é uma outra tradução da Bíblia, diz assim: faça um barulho alegre ao Senhor todas as terras. Faça um barulho alegre. Esse é o verdadeiro povo pentecostal. O povo que louva ao Senhor, o povo que grita e exalta o seu nome. Então, meus irmãos, nenhuma língua como a língua hebraica, ela tem tantas palavras de alegria. Nenhuma língua tem. E no Antigo Testamento, tem 27 palavras diferentes para a palavra alegria, sabia disso? Só no Velho Testamento. E é usado, de certa forma, em algum aspecto, para transmitir a alegria do povo de Deus relacionada a este Deus. Então, Deus é a fonte da nossa alegria. Por que Deus é a fonte da nossa alegria? É tudo isso em contraste com outras religiões. Por exemplo, os nossos amigos muçulmanos, vocês percebem a alegria no coração deles? Um povo que mata em nome de Deus, você percebe a alegria? Você vê os muçulmanos como pessoas felizes da vida, alegres, contentes com o Deus deles? De jeito nenhum. Tanto é que o Deus do islamismo não pode ser chamado de pai, sabiam disso? O muçulmano não chama Deus de pai. Para eles Deus não é pai. Porque para eles Deus não tem filhos. Então não pode chamar Deus de pai. A gente chama Deus de como? Tudo bem que tem alguém que exagera, né? O cara lá de cima, o humano, o brother. Não, não é assim também, peraí. Vamos pegar leve, né? Mas a relação nossa com Deus é uma relação de pai e filho. Deus é o nosso pai. É um pai que nos ama. É um pai que, em vez de pegar e nos castigar, porque é isso que a gente merece, ele é o quê? Que a gente leu? Misericordioso. Quer traduzir essa palavra? Misericordioso? O que diz isso para você? Deus é misericordioso. O filho fez uma traquinagem. O pai faz o quê? Dá um presente para ele? Deus às vezes faz isso. Deus, nós merecemos o quê? Todos nós merecemos o quê? O inferno. O que ele fez? Pegou o único filho que ele tinha, deu para morrer no meu e no teu lugar. Nós merecemos o inferno e ele nos deu o céu. Olha que Deus tremendo. Dá um glória a Deus por isso, meu irmão. Então, o bom israelita, o bom judeu, é aquele que agradece a Deus. E ele não só agradece a Deus, mas ele agradece a Deus com alegria suprema. Uma alegria muito grande, uma alegria pura. Por isso o salmista, ele diz assim: você revela o caminho da vida para mim, em sua presença
a alegria abundante, em sua mão direita são prazeres eternos. Salmo de número 16, verso de número 11. Então nós devemos expressar gratidão ao Senhor de uma forma pública, de uma forma audível. Por isso que eu fico muito triste quando a gente pergunta: alguém tem um testemunho para contar? E ninguém tem nenhum testemunho para contar. É verdade isso? Não, não é verdade. Não vá dizer para ninguém, por favor, que o ano de 2021 foi um ano horrível para você. Não é verdade. Não importa o que aconteceu. Você está aqui, você tem uma família, você não está jogado na rua, você almoçou hoje, você vai jantar, talvez vai comer uma pizza. Quando tem gente que não tem o que comer, quando tem gente que não tem onde morar, quando tem gente que não tem ninguém, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Sabe, Deus é tremendo, meus irmãos. Deus é tremendo. É interessante isso, né? A questão do futebol. Estava assistindo a partida lá de futebol e o jogador jogou muito mal. Mas tinha um jogador lá do Corinthians que estava afastado por um tempo, por uma contusão. Um jogador contundido, ele sai da contusão imediatamente e vai jogar bola? Não, ele tem que ficar um tempo, né? E quando ele volta melhor do que ele estava ou pior? Não volta melhor, estava sem jogar, não é assim? Não é dessa forma que acontece? Mas foi interessante porque quando o William entrou hoje no jogo, vocês precisavam ver o que a torcida fez. Né? A torcida estava lá, eufórica, empolgada, porque ele estava voltando para jogar no Corinthians. Sabe o que é isso, meus irmãos? Quem vai numa partida de futebol, vê o que por parte das torcidas? Caramba, vai entrar o jogo, não vai dar certo, o nosso time vai perder? Já viu isso, não? Não, agora vai, né? Agora vai. Se amanhã o pessoal pegar o Pelé e falar assim, agora vai jogar no Santos, o pessoal vai dizer, poxa vida, os desanimados, né, vão dizer o quê? Já está velho, não vai dar certo. Mas os animados vão dizer o quê? Esse cara vai fazer um gol, esse cara vai tirar o Santos do buraco. Entende a diferença? A diferença, meus irmãos, está na nossa expectativa de vida. Qual é a expectativa de vida que você tem? Por favor, agora vamos entrar aqui para a igreja. Qual é a expectativa de vida que você tem para a igreja? Boas expectativas para o ano de 2022? Está acreditando que a gente vai crescer? Está acreditando que nós vamos sair daqui? Está acreditando que outras pessoas serão alcançadas pelo Evangelho? Mas o que você vai fazer para isso? Você vai fazer como a torcida? A torcida uniformizada, ela é chamada de torcida uniformizada por quê? Por quê? Só veste a camisa? São sócios do clube, não é isso? Colaboram, não é isso? Muitos estão dispostos a morrer por causa do time. Não importa qual é o resultado. O cara diz, eu sou corintiano até morrer. Não é isso? Então, e a igreja? E o evangelho? E o cristianismo? Por que pessoas desanimam? Por que pessoas desistem? Por que pessoas não estão aí entusiasmadas? Sabe o que significa a palavra entusiasmado com as coisas de Deus? É possuídos por Deus. A palavra entusiasmados com as coisas de Deus é estar possuído de Deus. Que isso, pastor? Porque eu sei que esse termo é um termo que parece que não flui muito bem no nosso meio. Possuído é coisa de demônio, pastor. Mas você não olha para uma pessoa, essa pessoa transmite para você a vida de Deus? Você fala, caramba,
essa pessoa transmite graça, ela transmite fé, ela transmite alegria. Essa pessoa é um cristão. Por isso que eles foram chamados pela primeira vez lá em Antioquia de quê? De cristãos. Porque eles estavam irradiando quem? Eles estavam possuídos de quem? Vamos colocar assim, de Cristo, no coração deles. Eles não pensavam em outra coisa, eles não viviam outra coisa. Por isso que entre eles não havia nenhum necessitado. Por isso que eles compartilhavam os bens entre eles. Por isso que ninguém buscava o interesse próprio, buscava o interesse do outro. É assim na igreja? Quando fala buscar o interesse do outro, é esfoliar o outro, né? Assim, em algumas igrejas por aí. Mas na igreja neotestamentária, não era assim, meus irmãos. Eles queriam ver o irmão feliz da vida, alegre, satisfeito. Queria ver o irmão com as suas necessidades supridas. Então, eu pergunto, você vê pessoas dentro da igreja possuídas de Deus? Se olha assim, um homem de Deus, uma mulher de Deus, aquela pessoa, ela é cheia de Deus. Você vê assim? A gente tem que ver. A gente tem que ver. E se não estamos vendo, alguma coisa está errada. A gente não está sendo igreja. Porque a igreja é composta de pessoas, meus irmãos, que demonstram acima de tudo Deus. De pessoas que têm fé, de pessoas que estão entusiasmadas. Agora veja só no verso de número 2, o que diz aí? O que está dizendo aí? Adore ao Senhor com alegria. Quem é digno de adoração, meus irmãos? Em outra tradução, quem lê? Olha só, outra tradução. O que diz? Sirvam ao Senhor com alegria. Venham diante dele, diante do Senhor, os seus rostos, com canções alegres. O serviço ao Senhor implica em quê? O serviço a Deus implica, em primeiro lugar, meus irmãos, humildade. Os orgulhosos não podem servir ao Senhor, sabia disso? Servir ao Senhor, em primeiro lugar, tem que haver humildade. Eu pergunto, você pode servir alguém que você se considera superior a ele? Não, de forma alguma. Mas tem um monte de gente, num monte de igreja aí, que Deus não passa de um empregado dele. Ele é o patrão, ele manda em Deus. Por isso ele determina, por isso ele decreta, por isso ele exige de Deus. Você pode exigir alguma coisa de alguém que está abaixo de você? Ou acima de você? Você pode exigir de quem? Quem está abaixo, não é verdade? Quem está acima, você pode exigir? Não, de forma alguma. Então está dizendo aí que humildade é uma característica para servirmos a Deus. Tem uma outra característica, fidelidade. Fidelidade, o que quer dizer essa palavra fidelidade? O que quer dizer isso? Fidelidade. Ser fiel a alguém. Não trair a Deus, isso é fidelidade. Não trair a Deus. Como é que a gente trai Deus? Como a gente trai Deus? Não lendo a Bíblia, não orando, não se envolvendo com a obra dele. Isso tudo é infidelidade. Então, além disso, a pessoa diz assim, eu sirvo a Deus. Como você serve a Deus? Você tem alguma ocupação lá na igreja? Não, não tenho. Você faz trabalho de evangelização na rua? Não. Você contribui na igreja? Não. Como você serve a Deus?
Então, qualquer pessoa que falar eu sirvo a Deus, ele tem que ter o quê? Alguma atividade. Uma pessoa que não tem nenhuma atividade, está servindo a Deus? É impossível. Não está servindo a Deus. Você não pode servir alguém se você não fizer nada para aquela pessoa. Entendem? E eu não estou limitando a esse espaço aqui, não é nada disso não. Que você pode servir a Deus de inúmeras outras formas. Esta é uma das formas de servir a Deus. É um papel no chão que você cata, e uma cadeira que você arruma. É qualquer coisa, um copo d'água que você coloca aqui. Isso é um serviço, é uma atividade. Então muitas pessoas pensam que o serviço a Deus está limitado à pregação do Evangelho, a ser um técnico de mesa de som, ou então a tocar uma guitarra, uma bateria, um baixo. Não, é muito mais do que isso. Não veja dessa forma. Todos somos servos. Ninguém aqui é patrão de ninguém. Na igreja do Senhor Jesus não existe patrão. O único patrão é o Senhor Jesus. Somos servos dele. Todos somos servos, desde o pastor. Não, isso aí não é para o pastor. Muita gente fala de um monte de coisas que eu faço, que não, eu não deveria fazer isso, porque isso não é para pastor. Não existe isso no reino de Deus. Todos somos servos iguais, não tem ninguém melhor, não tem ninguém maior, somos todos iguais. Vamos ler Deuteronômio 28, verso de número 27. Olha só o que vai dizer aí esse texto. Deuteronômio 28, verso 47. Quem encontrou? Como é que é, Gê? Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede, e com nudez, e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que sabe o que esse texto está dizendo? Que se você não servir a Deus com alegria, se você não servir a Deus com prazer, se você não servir a Deus com humildade, se você não servir a Deus com fidelidade, sabe o que vai acontecer? Você vai estar debaixo de maldição. É isso que está dizendo o texto bíblico. Então tem muita gente que afirma que conhece Deus. Tem muita gente que está vivendo uma vida desprovida de entusiasmo, de alegria. Por quê? Porque essas pessoas estão se concentrando em coisas erradas. Então, se você achar que está servindo o pastor Joaquim, a igreja Batista Ágape, e não está servindo a Deus, teu foco está errado. Você tem que estar aqui por um motivo. Qual é o motivo? Deus. A razão da tua vida tem que ser Deus. A razão do teu trabalho, do teu culto, do teu louvor, a razão da tua alegria tem que ser Deus. Se não for Deus, a motivação está errada. Infelizmente tem pessoas que servem a Deus por ganância. Então essa pessoa que faz alguma coisa na obra de Deus, querendo obter alguma coisa em troca, esse cara é um mercenário. Esse homem ganancioso, sabe o que vai acontecer com ele? Vai ter uma vida de infelicidade. Por que infelicidade? Porque nunca vai estar satisfeito. Eu não sei quem disse isso, mas alguém disse o seguinte: se você estiver disposto a colocar um preço na tua alma, o diabo vai pagar. Pode ter certeza que o diabo vai pagar o valor que você estipular para a tua alma. Por isso que a Bíblia é clara, que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por isso que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então vamos tirar os olhos das recompensas humanas. Vamos pensar no reino de Deus, que é muito maior do que tudo isso. Vamos pensar no reino de Deus, meus irmãos. Sabe por quê? Não sei se alguém já teve a oportunidade de beber água do mar.
Água do mar é o quê? Salgada. Quando você bebe água do mar, mata a tua sede? Alguém, por acaso, já disse assim, não, eu vou matar minha sede com a água do mar. Não, se você beber água do mar, você vai sentir mais sede ainda. Não é verdade? A gente come um pedacinho de carne com sal, o que acontece? Fica morrendo de sede, toda hora querendo beber água. Imagina bebendo água do mar. Tá? Então, na nossa vida, esses prazeres que o mundo nos oferece, não vai matar nossa sede. É ilusão do diabo. Ele vai te apresentar esses pratos como sendo alternativa, mas é tudo ilusão, você vai ficar com mais sede ainda. Então, muita gente serve a Deus com rancor, muita gente não serve a Deus com alegria, e aí às vezes fica perguntando, por que eu tenho que fazer isso para Deus? Será que o que eu já fiz não é o suficiente? E essas pessoas nunca enxergam a bênção de Deus na vida deles, nunca vão enxergar, infelizmente, vão ser pessoas ingratas a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, por mais que a gente faça, ninguém nunca vai pagar o preço do que Deus fez por nós. Presta atenção, nós nascemos eternos devedores, sabiam disso? Por quê? Quando o bebezinho que está aí no ventre da nossa irmã, ele já está devendo. O que ele está devendo? O aluguel que ele não está pagando aí. A comida que ele está comendo aí, que não está pagando. Não é verdade? Somos eternos devedores. Então, bebê, agradece a sua mãe que está te sustentando aí. Né? Ele tem que, ainda que você não faça nada por ele, ele vai ter que agradecer a você. Suportou a ele aí 9 meses. Enfim, meus irmãos, é interessante isso, sabe por quê? Nós nunca podemos fazer o suficiente. Nunca podemos fazer o suficiente para agradecer por tudo que Deus tem feito por nós. Nunca podemos. Não tem como comparar o que Deus tem feito por nós, meus irmãos. E aí nós devemos servir ao Senhor não com rancor, devemos servir ao Senhor não por ganância, devemos servir ao Senhor não por tristeza, mas devemos servir ao Senhor porque Ele é bom. Ele é misericordioso. Devemos servir ao Senhor porque Ele é Deus. O Senhor é Deus. Então Deus tem que ser o primeiro. Por isso que o grande mandamento qual é da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Amém? Verso de número 4. Vamos ler. Verso de número 4. Quem é digno do nosso louvor? Quem é digno do nosso louvor? Veja aí. Verso de número 4. O que diz? Está aí. Verso de número 5 agora. O Senhor é bom. A sua misericórdia se estende de geração a geração. A gente precisava passar um mês em 2 países, só 2 países eu vou mencionar, Venezuela e Guiné-Bissau. Se você passar um mês em Guiné-Bissau, você vai agradecer a Deus todo dia, por não ter nascido em Guiné-Bissau. Você vai agradecer a Deus todo dia por estar no Brasil, por ter a família que você tem, por ter a vida que você tem. Então, em nome de Jesus, eu quero acreditar que a partir de agora, não é a partir de amanhã, não é a partir do ano que vem, a partir de agora, você não vai ser ingrato. Hoje, nós vamos repreender todo o espírito de ingratidão da tua vida. Vamos expulsar o espírito de ingratidão. Sabe por quê? A gente tem que ter um coração alegre. A gente tem que ter um coração agradecido a Deus por tudo
que o Senhor tem feito e por tudo que Ele é para nós. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Tinha um cântico no início da nossa conversão. O pastor Rafael gostava muito de cantar. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas das divinas mãos. Uma, dizer de uma vez, e as de ver, surpresos quanto Deus já fez. Saudade dos hinos da Batista. Aliás, somos batistas, né? Ô Rick, dá pra gente colocar uns hinos do cantor cristão aí de vez em quando, Rick? Amém. Amém? Tem alguém que tem um pedido especial? Eu quero orar por você agora. Tem alguém que tem um pedido especial? Uma causa? Tem alguém? Não tem ninguém? Tá bom. Então vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado por este local. Muito obrigado pelos nossos irmãos. Muito obrigado pela nossa família. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido bom de geração em geração. O Senhor tem sido misericordioso. O Senhor tem sido longânimo. Muito obrigado, meu Pai. Hoje o mundo comemora o Dia de Ação de Graças. E nós queremos te agradecer por tão grande salvação. Queremos te agradecer por tão grande amor. Queremos te agradecer pelo perdão dos nossos pecados e pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. Senhor, tira de nós, tira do nosso meio todo sentimento de ingratidão, Senhor. Todo sentimento de tristeza, de angústia. Tira do nosso meio, Senhor, todo sentimento de ganância, todo sentimento de arrogância, Senhor. Coloca em nosso coração, Senhor, humildade, fé, alegria, determinação. Que possamos olhar as coisas, Senhor, com os olhos da fé. Que, ó Deus, não sejamos influenciados pelas coisas deste mundo, mas pelas coisas de Deus, pelas coisas da Tua Palavra, pela direção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Nos dê, Senhor, uma noite na Tua presença e uma semana abençoada, meu Pai. Dá o Teu favor sobre os Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que esta semana seja uma semana de milagres na vida de cada um dos Teus filhos que vieram aqui esta noite. Nós somos gratos, rogamos a Tua bênção, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. As crianças... Pode sentar, queridos, pode sentar, a gente já está terminando. Pode vir aqui. No domingo passado, nós tivemos a aulinha ali com os juniores e falamos sobre o plano da salvação. E as meninas aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador. E hoje nós estamos entregando a Bíblia a vocês. Eu até chorei, porque eu falei, nossa, que linda, minha primeira dedicatória em uma Bíblia. Porque sempre eu dou para os pastores fazerem, né? Foi até difícil eu escrever, viu? Então, que vocês possam não guardar, mas ler, né? Escrever, pintar e usar conforme Deus for falando ao coração de vocês, e que esse seja um manual de regra e prática na vida de vocês, que vocês possam colocar em prática tudo que está aqui, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Deixa eu dar.
Como igreja, nós nos comprometemos, todas as pessoas que estiverem aqui na igreja, aceitando Jesus, vindo na igreja, nós vamos dar uma Bíblia para elas, tá? Elas não vão comprar não, a igreja vai dar a Bíblia para elas. Amém? Vocês creem que a gente pode fazer isso? Podemos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Obrigado a todos que vieram, que Deus te dê uma semana de livramento, de vitória, de prosperidade, que você esteja aqui no próximo domingo, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos pelas oportunidades dadas a nós, de podermos proclamar o teu evangelho, de podermos estar em comunhão com os irmãos, de podermos, ó Deus, ver vidas sendo transformadas, como estamos vendo na vida dessas meninas, meu Pai. Que o Senhor continue usando a vida da Sheila, da Larissa, da Sara, Senhor, da Lucimara, de tantos outros que estão ministrando a esses corações a tua palavra. Usa, Senhor, tuas filhas, usa, Senhor, teus filhos também, para levarmos o amor de Cristo aos perdidos, para trazer esperança a um mundo desesperançado. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma semana na tua presença. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós desde agora e para sempre. Amém. Amém.